Prezados amigos, queridos irmãos, estamos começando agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A história da humanidade tem sido marcada por guerras, conflitos, crueldades e sofrimentos. A brutalidade persiste como um resquício de momentos anteriores em que o homem precisava sobreviver num meio natural difícil. Com a inteligência, amplificou sua força e conseguiu então dominar a paisagem e se impor. No entanto, numa análise mais profunda, percebemos que uma capacidade anterior, mais básica e mais relevante, é que garantiu à nossa espécie a sua sobrevivência. A ternura que os filhotes humanos inspiram em seus pais. Quem em condições normais consegue resistir ao apelo da doçura, da fragilidade de um bebê? Eis nossa mais importante característica, a capacidade de sermos afetados pela ternura e responder a ela com amor e bondade. Não fosse assim, os bebês simplesmente morreriam e a humanidade não teria chegado até aqui. Espíritos mais desenvolvidos, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, deixaram-se inundar de ternura, de bondade, oferecendo-a não apenas aos seus mais próximos, mas a todos os que precisassem do seu calor humano. Ela dizia: nossas portas nunca estarão fechadas por serem as últimas com que alguém pode contar. É inegável que a experiência humana guarda sentidos profundos e que Deus nos colocou aqui para realizarmos parte do avanço na direção do conhecimento do universo. É inegável também que neste processo, enquanto não damos o passo seguinte, ficamos expostos às intempéries do mundo, às convulsões sociais, aos desafios da existência num planeta ainda jovem, e sofremos, embora a Terra seja uma mãe bela e generosa. No entanto, sofreremos cada vez menos na medida em que a bondade tome cada vez mais conta da nossa alma. Teremos então mais Teresas e menos guerreiros, menos dor e mais alívio. Quando nos colocou neste mundo, o Criador não nos deixou sem proteção. A nossa proteção não vem da força nem da inteligência, vem da bondade de uns para com os outros. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre duas palavras que fazem grande diferença em nossas vidas: confiar e servir. Como servir em tempos de tantas desigualdades? Confiar em quem? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Rômulo Tavares. Rômulo é publicitário, músico, expositor espírita e vice-presidente do Centro Espírita Irmãos do Caminho. Rômulo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nilo. Obrigado à Assim TV, à Federação Espírita, por esse momento tão especial, né, de nós falarmos sobre esses temas tão importantes. É muito bom para mim estar aqui, particularmente ao lado de um amigo, né, da Seara Espírita. E vamos lá. Esse tema do servir e confiar é um tema que eu tenho muita relação com ele, uma relação especial, porque é uma das músicas que nós compusemos, né, nesse trabalho que nós fazemos lá no Repartindo. Nós vamos exatamente começar a nossa entrevista falando nisso. O Servir e Confiar é o título de uma das canções do CD Repartindo Pão, do nosso entrevistado de hoje, Rômulo Tavares. Ô Rômulo, como é que funciona essa atividade de servir e confiar em tempos de tanta desigualdade, de tanta violência, de tanta incompreensão? Pois é, Nila, nós vivemos realmente tempos difíceis, né, de esquecimento da nossa realidade divina, do nosso Pai que é Deus, das nossas missões perante o próximo. E aí está a resposta, né? Servir ao bem, servir ao próximo e confiar em Deus. Essa é a proposta da música, essa é a proposta
da nossa entidade lá em Ponta Negra. Essa é a proposta espírita, não é? Temos nossas dificuldades, temos muitas vezes de enfrentar problemas para poder vencermos essas missões, fazermos essas missões, mas com muita alegria no coração de estarmos no caminho certo, de estarmos em sintonia com uma espécie de missão que nós entendemos, que nós fazemos porque acreditamos e compreendemos o nosso papel aqui na Terra. Então, o servir e confiar, ele está em harmonia com toda essa proposta espírita. E para nós, que fazemos o trabalho lá no Centro Espírita Irmãos do Caminho, nós quisemos fazer essa composição e darmos esse, vamos dizer, slogan, né, a essa obra que nós fizemos. Apesar do disco ser Repartindo o Pão, essa música, o Servir e Confiar, foi meio que adotada assim, como um slogan, né, do trabalho que nós fazemos lá, porque são verbos muito fortes, são verbos que sintetizam, né, ações... Que chamam a responsabilidade e que sintetizam realmente o nosso trabalho. Então, eu acho que como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, tendo um ponto de vista diferente sobre a vida, que é a doutrina espírita nos dá, não é? Que somos imortais, somos filhos de Deus, nascemos para sermos felizes. Aquele nosso irmão que está ao nosso lado, seja ele qual for, está no mesmo barco, caminha no mesmo planeta de provas e expiação, merece toda a nossa consideração. Então, quando nós temos esse ponto de vista, quando nós temos esse entendimento sobre a vida que está fora e a vida que está dentro, né, principalmente a nossa vida interior, a nossa realidade interior, aí tudo muda. Aí aquela coisa que era difícil vira fácil, aquela tarefa que era problemática vira a tarefa do bem, vira uma tarefa alegre, vira uma tarefa espirituosa, tudo ganha um novo sentido. Então eu acho que a primeira coisa é de nós mudarmos o nosso ponto de vista sobre a vida. Quem eu sou? O que devo fazer aqui? Quem me criou? Quem me originou, né? Qual é a minha missão sobre a Terra? Quando nós respondemos essas questões de uma maneira coerente, de uma maneira sensata, lógica e de uma maneira também ética, não é? Que todos esses atributos nós temos na doutrina espírita, nós nos encontramos em condições de servir, de confiar com plenitude. Fundamental, necessário, uma mudança absoluta de ponto de vista e de atitudes, realmente. Rômulo, há um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, sobre o tema de hoje. O texto que diz que servir é a metade do êxito e confiar a outra metade. E quem está ausente disso, quem não pratica essas ações? Quem não adotou esse lema, quem não tem essa proposta, essa mudança de ponto de vista que você falava, ele fica à margem do processo do crescimento? Eu acho assim, eu acho que todos nós temos o nosso momento, não é? Nós não podemos cobrar que todo mundo agora vá servir e confiar, que todo mundo pense igual, que todo mundo esteja no mesmo nível, porque todos nós temos o nosso momento, temos o nosso nível evolutivo, né? Eu tenho que responder à minha própria consciência, né? Eu tenho um entendimento sobre a vida, eu tenho uma consciência sobre o que eu sou, sobre o que tenho que fazer aqui, e essa consciência é que me dá o estímulo a fazer, a tomar essa escolha, fazer essa outra escolha, a ter esse comportamento, a fazer essa atividade, não é? Então, eu acredito que nós temos que dar o direito às pessoas de ser quem elas são e as experiências da vida vão ensiná-las a que há uma só verdade. Há uma só verdade. A verdade ela pode ser dita de várias maneiras, mas ela é única, não é? E nós sabemos, sem querermos dizer que somos donos da verdade, não é? Mas nós sabemos que quando nós amamos o nosso próximo, quando nós servimos, quando nós praticamos a humildade, quando nós realizamos a caridade, nós nos sentimos felizes. É como se nós tivéssemos uma sensação de estarmos realmente fazendo o que viemos fazer aqui, não é? Todas as pessoas que se envolvem nessas atividades têm essas sensações, têm essas emoções, mais do que sensações, têm a emoção de se encontrar, não é?
quando você serve e quando você confia. Então faz bem a você mesmo, não é? A pessoa que está à margem dessas atividades de servir e confiar não sabe o que está perdendo, não é? Precisa de seu momento, vai passar por um momento em que ela vai ter um chamado da consciência e aí sim vai se integrar com toda certeza ao chamado do servir e do confiar. E essa sim é a verdadeira felicidade. E a gente volta daqui a pouco ainda conversando com Rômulo Tavares sobre servir e confiar. Estamos de volta, ainda conversando com Rômulo Tavares sobre o tema servir e confiar. Rômulo, o espírito Joana de Ângeles e muitos outros luminares religiosos e muitos outros filósofos nos falam da necessidade de confiar incondicionalmente em Deus. É esse tipo de confiança que você se refere quando aborda a temática do servir e confiar? Sim, é esse tipo de confiança, incondicionalmente, porque muitas vezes nós estamos em situações difíceis, em situações de desespero, em situações problemáticas, complicadas, mas Ele nunca nos deixa sozinhos, não é? É muito bom quando nós nos recolhemos na intimidade do nosso lar, fazemos uma prece e para que nós sintamos essa presença divina, a ajuda de Deus através da prece, precisamos também cultivar a nossa espiritualidade, né? Então, nós devemos sempre deixar essa possibilidade muito presente na nossa vida. Ele está comigo, Deus está comigo, mesmo está tudo difícil, está complicado, as coisas não estão saindo do jeito que eu queria, mas há um motivo para isso, há uma razão para isso. Deus não está me deixando desamparado. A primeira questão de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é Deus, porque ele sabia que se não fosse resolvida de uma maneira coerente, de uma maneira consistente, a realidade de Deus, todo o edifício da filosofia espírita cairia por terra. Nós assentamos a nossa filosofia espírita, todas as filosofias espiritualistas, na crença de um ser superior, e além de ser superior, um ser que é toda bondade, que é toda justiça, não é? Então, a confiança incondicional em Deus é muito importante e é essa que nós procuramos falar em nossa música, sim. Vamos nos colocar no lugar do telespectador, tá? O cidadão comum, que trabalha, né, que estuda, que cuida de casa, que faz supermercado, ele está nos vendo e sentiu seu coração tocado, sentiu-se sensibilizado. E ele então decidiu, acendeu no seu coração a chama do servir e confiar. Como que ele deveria fazer? Muitas vezes a gente quer ajudar, a gente quer servir, mas a gente não conhece os caminhos. Como fazer para servir nos dias de hoje? Como confiar? Aonde buscar essa confiança? Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora, saiba, você é um espírito criado por Deus, minha irmã, meu irmão, não é? Nascido para ser feliz e que tem muito amor para dar, muitas riquezas no campo espiritual para espalhar. Para você começar o seu trabalho, se é que não já começou, você tem um campo imenso no seu lar. Perante sua família, olha ao seu lado. Você vai ter o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, aquele parente difícil, não é? Quando você vai ao trabalho, você vai ter seus colegas, você vai ter seu patrão, você vai ter seus funcionários, não é? Quando você está indo para a sua universidade, você tem seus colegas de universidade, tem seu professor, tem as pessoas que você convive. Então, a prática da caridade é toda hora, é todo momento. Nós devemos estar sempre em sintonia com essa riqueza tão grande que Deus nos dá, que é o amor que nós podemos dar. É a única moeda que, quanto mais nós damos, mais nós temos. Então, eu acho que a prática da caridade começa dentro de casa, não é?
começa com a nossa família, com as nossas pessoas que são próximas. Não é para deixarmos para praticar a caridade, né, quando formos distribuir uma sopa nas regiões de necessidade da nossa cidade. Também é caridade, mas essa caridade começa no nosso lar, começa conosco mesmo, né, na nossa autoestima, no entendimento de quem nós somos. Você procurar saber quem você é. Esse é um ato de caridade com você mesmo, né? Então, eu acredito que tudo isso você pode fazer. Nós temos um campo imenso de trabalho. Comece a fazer, comece a pensar sobre você. Quem é que você é? Quem você é? Né? Para que você está aqui na Terra? Você tem uma missão divina aqui na Terra. E quando você sabe quem você é e sabe quem ela, que missão ela é, a vida se torna muito boa de ser vivida. Ô Rômulo, dia desses o Duda esteve aqui conosco, o Duda, o presidente do Irmãos do Caminho, esteve conosco e falou de uma atividade que vocês desenvolvem e que você usa a música como instrumento, digamos assim, como dinâmica, não é verdade? Você podia mostrar para a gente como é que se funciona, claro, tocando uma das suas canções? Nós podemos tocar aqui a música que dá todo esse sentido, né, ao trabalho. Agora, foi o trabalho que fez a música, na verdade, né? Nós estivemos trabalhando durante alguns anos e recolhemos inspiração nesse trabalho e aí pudemos compor essas músicas, e uma delas é o Servir e Confiar. Servir e confiar são dois amigos meus, servir ao meu irmão e confiar em Deus. Exemplos de Jesus que nunca vão passar. Já é feliz quem sabe servir e confiar. Servir com amor, confiando em Deus. Servir com amor, confiando em Deus. Servir e confiar dependem só de mim. Sou eu que digo não, sou eu que digo sim. E se eu colho o que planto, devo aceitar. Meu caminho é servir e confiar. Servir com amor, confiando em Deus. Servir com amor, confiando em Deus. Servir e confiar é minha obrigação, pois Deus é nosso Pai, você é meu irmão. Se a gente faz assim, em breve vai notar como é bom servir, como é bom confiar. Servir com amor, confiando em Deus. 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 Servir e confiar, a fé vencendo a dor, o ódio e o medo, vencidos pelo amor. O bem vencendo o mal, a paz vencendo a guerra. Jesus venceu o mundo, iluminando a terra. Servir com amor, confiando em Deus. Servir com amor, confiando em Deus. Muito bem. Dá para sentir, ouvindo a canção do Rômulo, que servir e confiar, fazer o bem, traz felicidade aos nossos corações, deixa-nos felizes de verdade. E sem esperar gratidão, não é assim, Rômulo? Sem esperar gratidão. O espírita
é um ser muito feliz. Se você vê o espírito acabrunhado, chateado, não está lendo Kardec, não está praticando a caridade. Quando a gente pratica a caridade, quando a gente faz o bem, ama o próximo, a gente é feliz, a gente é alegre. E o coração transborda. Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco e a gente volta daqui a pouco. Agora quem vai conversar com Rômulo são os nossos telespectadores. Voltamos já. Nós agora vamos ao quadro Espírito e Vida Responde com as perguntas dos telespectadores. E quem vai responder é Rômulo Tavares, o nosso convidado de hoje. Rômulo, como saber se ao tentar ajudar a gente não está prejudicando? A intenção de ajudar já é muito boa, não é? Quando você tem a intenção de ajudar, já começa bem. O fato de acabar prejudicando muitas vezes é parte do nosso desconhecimento, um desconhecimento que nós temos de como ajudar, né? Muitas vezes a gente tem ansiedade de querer ajudar demais, as pessoas muitas vezes ficam querendo carregar as outras nas costas, né? Então não é bem por aí. A gente tem que dar, tem que ajudar, mas tem que deixar as pessoas... A melhor forma de ajuda é ensinar as pessoas a caminharem com suas próprias pernas, não é? A terem suas próprias concepções e a terem as suas responsabilidades, porque o mérito será delas e não seu de quem que ajudou a ela, não é? Então, devemos ajudar todo mundo, mas nós devemos também saber ajudar, conhecer a nós mesmos para facilitar essa nossa ajuda. Acredito que a doutrina espírita, quando nos mostra quem nós somos, que nós vivemos várias reencarnações, que nós temos um Pai que é Deus, nós temos a capacidade de nos comunicarmos intuitivamente com os espíritos, ela nos dá um manancial enorme de como ajudar as pessoas, né? E toda casa espírita tem seu atendimento fraterno, são as pessoas que conseguem, através do estudo da doutrina espírita, ajudar. Então, a doutrina espírita, eu diria, leia os livros espíritas, não é? Mergulhe nesse conhecimento espírita que você, com certeza, vai saber ajudar quem lhe pede. Inclusive, ajudar você mesmo, não é? Rômulo, por que as pessoas abusam daqueles que querem ajudar? É lamentável, né? Quando nós vemos, muitas vezes, as pessoas explorarem as pessoas que têm a intenção de chegar com a ajuda. Mas aí é um compromisso de quem está explorando. Veja só, o bem que me faz bem é o bem que eu faço. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, não é? Então, as pessoas elas estão ou se comprometendo ou estão se descomprometendo dessas realidades difíceis do seu interior. Então, eu acho que a gente deve sempre treinar a nossa consciência antes de tudo. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita e começamos a praticar esses ensinamentos na nossa vida, nós começamos a vamos identificar determinados comportamentos, determinadas reações, determinadas relações que não são muito boas para que aquele nosso trabalho realmente vingue. Então, eu acho que é tudo uma questão de sensibilidade, de experiência, de calma. Nós vamos errar também no trabalho do bem. Não é obrigado a gente sair acertando o tempo todo de primeira, não é? Nós somos missionários, mas também somos estudantes, não é, do amor. Nós viemos aqui aprender a amar, nós espíritas, viemos aprender a amar, viemos a aprender a praticar o amor e a ensinar as pessoas a amarem também, com o nosso exemplo. Então, nós estamos sempre nessa tarefa de educador e estudante, não é? Uma tarefa dupla, não é? De termos a capacidade de ensinar, mas termos também a humildade de sabermos que vamos errar e temos que aprender para não errarmos novamente. Vamos agora ao quadro Literatura Espírita e Rômulo Tavares voltará ao final ainda cantando para nós. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema.
Diversas obras tratam do assunto que nós conversamos aqui hoje. Anotem aí. Alegria de Servir, Marcos Braga. Aconteceu na Casa Espírita de Emanuel Cristiano, pelo Espírito Nora. Cartas do Evangelho de Emmanuel e Chico Xavier. O Consolador, também do Emmanuel e de Chico Xavier. Boa Nova do Espírito Humberto de Campos. Chegamos ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Os primeiros a enviarem as suas mensagens essa semana ganharão o CD de Rômulo Tavares. O título do TV é Repartindo o Pão. Esse CD também se encontra disponível na livraria do Centro Espírita Irmãos do Caminho, em Ponta Negra. Até a próxima semana. Muito obrigado pela companhia, pela sua sintonia. Muita paz e fiquem com Rômulo Tavares mais uma vez. Vamos lá. A mensagem espírita é um convite feito por Jesus. A mensagem espírita é um convite feito por Jesus. A mensagem espírita traz alegria, consola e a Deus nos conduz. A mensagem espírita traz alegria, consola e a Deus nos conduz. Agora eu sei que a vida tem um sentido maior e que aprender com Jesus me faz uma pessoa melhor. Se hoje há problemas e dores, são coisas que vão passar. Eu agradeço a Deus por servir e por ter amor para dar. A mensagem espírita é um convite feito por Jesus. A mensagem espírita é um convite feito por Jesus. A mensagem espírita traz alegria, consola e a Deus nos conduz. A mensagem espírita traz alegria, consola e a Deus nos conduz. Agora eu já sei porquê. Todos nós somos irmãos, temos um Pai que é Deus e amar é a nossa missão. A vida no corpo termina e a alma segue a cantar. Eu sou feliz porque já sei viver e por ter amor para dar. A mensagem espírita é a mensagem espírita é a mensagem espírita traz alegria, consola e a Deus nos conduz. A mensagem espírita traz alegria, consola e a Deus nos conduz. A mensagem espírita é um convite feito por Jesus.